Bom, então é melhor assim inverter a coisa ao texto, porque quer dizer, isto do poeta ser arrumadinho não tem certeza. Lembro que no resto do chão da casa funcionava um lar para pessoas super degradadas. E eu ter dito que seria preferível, para o bem delas, decidirem morrer. Esta seria a grande dignidade. Disse-te, e então destrataste-me com brutalidade. Mas quem és tu? Quem és tu? De costas quentes e ar-condicionado. Quem te disse que mesmo nestas condições de humilhação e dependência não preferem, ainda que à míngua e à miséria condenados, viver, ainda que uma vida imprestável? Quem te disse? Que merda de posicionamento é o teu? Olha, já está ali, Bernardo. E pronto. Ouça, esta é a grande poesia. Quer dizer, muito obrigada. Chegaste bem. Cheguei, Tão santa, tão e tu, filho, amanhã vamos fazer isto muito devagarinho. Amanhã é outro dia. Pronto, porque tu Amanhã. tens que te levantar amanhã muito cedo. Às 6 da manhã. Pronto, Não, tudo bem. o Arnaldo vai falar, só para vos entreter um bocadinho, vai dizer duas palavrinhas sabedoras e sábias. Eu vou ler. Então, Pronto, Vou ler poemas sempre. pronto. sendo. São aí as pessoas. E as estão pessoas casadas. gostam. E nós vamos fazer isto muito rapidamente. As pessoas gostam de ouvir É. poesia, não gostam de ouvir ensaístas ou Exatamente, críticos. exatamente. Vamos fazer isso. Embora a Diz. crítica ajuda a ler a poesia. A crítica ajuda. E a fazer poesia. A crítica ajuda. Há aqueles que dizem, não, leia os textos, deixem-se de... Ouçam, a crítica ajuda a fazer e a ler. poesia. Portanto, o juízo crítico é fundamental e passamos esses lamechices da Mas eu coisa. estou aqui mais Vamos a convicto. tirar com isso para fora. A crítica, no sentido amplo. Foi o professor que disse, não fui eu. Foi ele que disse. E eu espero que sim, Arnaldo. Muito obrigada. Eu quero dizer que o professor está aqui em condições de saúde um bocadinho precárias. E eu lhe agradeço muito, Arnaldo. Pronto. Bom, eu saúdo todos os que estão. Não são muitos, mas são bons. São bons. E começo por lembrar que estive aqui em 1917 a apresentar um livro da Eduarda chamada Fiat Lux. Verdade. 17, Fiat Lux. Já apresentei os livros dela. 2017. 2017. Foi 100 anos mais. Nós compreendemos. 2017. Foi 100 anos depois. E é sempre com prazer que eu apresento a Eduarda, mas sobretudo que leio a Eduarda. Porque a Eduarda é uma poetisa especial, única, passo o termo, no género, na poesia atual portuguesa. Não há ninguém que faça uma poesia que se possa aproximar da que ela faz, pelo tema, pela elocução, pelo discurso, pelas imagens, pelas temáticas. É uma poesia extremamente pessoal, original. E o que é curioso é que a Eduarda começou tarde a publicar. Tinha 40 anos quando saiu o livro Esquemas, o primeiro livro dela. Depois disso, e às vezes com uns empurrões, Muitos. ela veio produzindo uma série de livros de qualidade, altas, bombas, aquele que eu tenho o título, o refúgio em vez da câmara mortuária, até Morras. não morras, não é? E portanto há uma série de livros que ela publicou, já são aí uns 10 pelo menos,
A Branca Morte, que é um livro muito especial, e A Celebração do Pó, e O Meu Lugar à Mesa, e Órgãos Epistolares, às vezes títulos bastante originais também, e incomuns. Mas a poesia da Eduarda é, podemos dizer, incomum. E não é para todos. É uma poesia, não é por acaso que ela é formada em Histórico-Filosóficas e que foi diretora clínica, diretora de técnica, psicotécnica durante muitos anos e que, portanto, se habituou a lidar com os problemas mais íntimos ou mais fundos da psique e também com a compreensão que a história e a filosofia lhe dá. Por exemplo, neste livro, não é por acaso que aparece, por exemplo, uma citação de Plotino. O Plotino aparece nomeado, não é? Mas podem aparecer outros filósofos ou até autores muito modernos da área da psicanálise ou da psicologia. Eu recordo-me que até quando ela publicou os esquemas, ela queria que o lesse um grande psicanalista francês, que era o Lacan. Né? E, portanto, tinha também essa familiaridade com um mundo que em geral não é os poetas meramente líricos da tradição portuguesa. Mas eu paro agora para ler um poema, um ou dois poemas, depois direi mais alguma coisa. 2 ou 3 poemas que eu selecionei porque me parecem também exemplares de várias coisas. Por exemplo, de uma preocupação constante com a figura da mãe, com a figura da criança. De uma preocupação constante com o problema do medo, ou do tremor, que aqui numa das partes, este livro tem 2 partes, e uma delas apela para o sábio temor ou medo, que é uma palavra recorrente, mas vou ler, antes de mais, e talvez fazer um comentário sobre 2 ou 3 poemas que vou lendo, como este. Primeiro, A Felicidade das Pedras. Vinhas num temor que invalida todos os recantos, modos, mudos e surdos, da pedra e do osso. Vinhas pedir-me ajuda. Hipnotizada pelo teu distanciado desamor, silenciava. Este não era apenas a perplexidade desentendida do nosso desafeto, mas o seu recuo. Sentavas-te aos pés da minha cama, inabitado, o corpo frágil, os cabelos amanhecidos, animal escavador, vias por dentro das órbitas do medo. E eu, quase de ti, o mesmo pavor. Eu afundava contigo no lugar opaco, onde te acolhias, sozinho. Sem me teres perdoado, eu ser apenas uma mulher divergente, incompetente, como todas as mães. Bom, um poema extraordinário. Eu falava do medo, mas aqui temos pavor, medo, temor, não sei o que, logo. Né? Eu falava da questão da maternidade, que também é recorrente para toda a poesia do par mãe-filho, ou mãe-criança, ou mãe-menino, que são figuras também recorrentes nesta poesia. Mas aqui vemos como também é uma poesia extremamente problemática ou extremamente enigmática. O discurso é aqui dirigido a um tu, oral. E Vinhas, aparentemente um poema dialógico, mas na realidade trata-se de um dialogismo frustrado. E aqui a negatividade aparece até numa série de palavras com o prefixo des. Desentendida, desafeto. E até não é o des, mas é o di, uma mulher divergente. Quer dizer, trata-se aqui de uma cena que é ao mesmo tempo um diálogo
entre um tu e o eu e o tu, e um poema em que há, sem dúvida, um drama de jogos escondidos, animal escavador e animal espreitando por dentro das órbitas. Há também uma coisa constante na poesia da Eduarda, que é a indagação. É uma poesia muito da pesquisa ou da inquirição não só do outro, não só das pessoas, mas do universo. Se calhar ela usa a palavra Deus, mas Deus é uma palavra que aparece sempre com maiúscula, e aqui não se trata nunca de um diálogo propriamente religioso, mas trata-se de um diálogo com o mundo ou com a natureza. Depois termina: sem me teres perdoado, eu ser apenas uma mulher divergente. O Caetano Veloso, numa célebre canção, diz: ele é quem quer, eu sou apenas uma mulher. Bom, mas aqui ela acrescenta a uma mulher divergente. E, portanto, e com uma modéstia que também é dela, também é da poesia dela, acrescenta a divergente o adjetivo incompetente. Divergente e incompetente. Como se fosse uma mulher autoculpabilizada. Mas acrescenta depois uma coisa surpreendente, e esta poesia, a poesia da Eduarda, está sempre a surpreender-nos, porque quando a gente pensa que ela vai para um caminho, ela depois deriva para o outro. Aqui nós pensamos incompetente, mas depois diz como todas as mães. E em geral, a figura materna aparece como o contrário da incompetência. Digamos, a afirmação do afeto, a afirmação da proteção, a afirmação do carinho, a afirmação da dedicação, etc. E, portanto, há aqui alguma ironia, e a gente pode entender que isto é um poema que não é de uma autoculpabilização, mas é do sentimento de um drama da incomunicabilidade ou da impossibilidade de uma comunicação entre alguém. Um outro poema mais breve. Mãe, arquei os joelhos a fim de que possa acolher-me em teu regaço, e não me toques. E não me toques, árvore, rio, vale, floresta. E não me beijes. Deixa-me permanecer aninhado, qual bicho de sono. Não me despertes. Mãe, sou um menino de leite. Apaga o seio. Fica comigo. A noite começa. Poema extraordinário. Breve, extraordinário, tenso. Que na realidade é o apelo a uma proteção, a um afeto, ao acolhimento do regaço. Mas ao mesmo tempo parece que é só esse acolhimento, sem exigência nenhuma. Não me toques. Mas depois diz não me toques e parece uma sucessão de palavras que aparentemente não tem nada a ver com o ser humano. Não me toques, árvore, rio, vale, floresta. Que no fundo é a configuração da natureza. E aqui a mãe pode ligar-se, conjugar-se também com a mãe, o que chamamos a mãe natureza. E o que nos acolhe no seu regaço, ou que nos pode acolher no seu regaço. Deixa-me permanecer aninhado qual bicho de sono. E, portanto, aí é uma espécie de apelo a uma apatia, a uma passividade, como aquela que quer que o tempo passe sem fazer danos, não é? E, portanto, que fique como que num estado de hibernação ou de petrificação. E depois aparece a definição final de quem se dirige também dialogicamente à mãe. Mãe, sou um menino de leite. Mas, logo a surpreendente, apaga o seio. Quer dizer, por um lado, a afirmação de que a criança precisa da alimentação ou do carinho da mãe, mas, por outro lado, que o dispensa porque lhe basta a mãe existir, ou a mãe estar ali a apoiar. E basta a afirmação da necessidade da mãe. Fica comigo. A noite começa. E a noite pode ser indicativo não só do perigo,
pode ser indicativo do repouso, mas pode ser, neste caso, indicativo também da tranquilidade que a presença da mãe traz. Bom, eu daqui a pouco leio mais, porque é melhor ler e fazer mesmo comentários em fuga, não é? Improvisados, mas queria entrar um pouco em diálogo com a Eduarda, porque acho melhor também que a ouçamos a ela mais que a mim. Este livro chama-se A Felicidade das Pedras. E é um título também estranho. Como é que é? Como é que se pode falar em felicidade de pedras? O que é que te levou a usar este título, Eduardo? A Felicidade das Pedras. No fundo, eu sinto, uma pedra serve como arremesso. Lembras-te? Quem nunca pegou, que atira a primeira pedra, como arremesso. Mas também serve como perdão, quer dizer, como reflexão do que a pessoa é e não estar sempre, isto em todos os aspectos, no aspecto social, político, como uma pedra atirada para o outro e não ser. Uma pedra em si é muito pouco, é uma pedra no bolso, uma pedra no sapato, uma pedra, pronto. Agora, o que me levou é o seguinte... Estavas aí a aludir a um título de alguém, de cinema. Exato. É uma pedra no bolso, saiu agora, pronto. É do filho. Mas eu fiz o guião, não, atenção. Mas o que me levou é o seguinte, é que as grutas são feitas de pedras, as primeiras casas, os primeiros refúgios, o primeiro berço, digamos assim, a primeira matriz, e é uma coisa sólida, é uma coisa que precisa de raízes e que a pessoa constrói mesmo. E foi isso, em parte, que me levou. Primeiro, não atires a pedra, não arremesses a pedra, mas utiliza a pedra num outro sentido, percebes? No fundo é isso. No fundo é isso. Não é um instrumento de agressão ou de violência? Não é um instrumento de agressão. Pode ser, mas não é usado, porque eu vou-te dizer uma coisa, Arnaldo, hoje fala-se muito em poder, até há uma palavra nova que se descobriu e que faz parte dos transtornos, ubris, quer dizer, aquele poder que tem o poder político e tal. E o que é que acontece? É que quem tem o poder não usa. É muito curioso isto. Quem tem o poder não usa, desiste dele. Quer dizer, isso não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. É a máxima do antigo imperador. Agora que sou imperador, a primeira coisa que tenho que fazer é abdicar. Abdicar. Quer dizer, são muralhas, são tudo, são casas. Quer dizer, é a solidez, a necessidade que a gente tem de alguma estabilidade, não é? Ora bem, mas tu começaste por aludir a uma espécie de polissignificado da pedra. A pedra é um polissímbolo que tem nas nossas culturas, desde tempos antigos, esse valor múltiplo. Nós temos a pedra d'ara dos altares, a pedra sagrada. Nós temos a pedra negra de Caaba, pedra e negra, mágica alquímica. Mas nós na poesia temos, por exemplo, Dante, que escreveu as Rime Petrose, as rimas, poemas que falam da pedra. E, para não falar de muitos mais, por exemplo, há um poeta francês, Guilvic, que se usa muito esse símbolo também em quase todos os poemas. Para não falar, podia lembrar o famoso poema do Drummond, Uma Pedra no Meio do Caminho. No meio do caminho, que é só isto. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca esquecerei este acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Foi um poema que, escrito em 1928, publicado em 1928, passou a ser como que o símbolo do modernismo brasileiro, ou da poesia moderna. E é um poema absolutamente estranho. Foi criticado por alguns conservadores que achavam que um poema que só fala numa pedra e que fala em tropeçar, que é isso, eu todos os dias tropeço numa pedra e vou agora fazer um poema. Tinha outros que
que se riam e diziam que se deviam tirar pedras ao Drummond, ao autor do poema, etc. Bom, na realidade a gente vê que aqui a pedra é um símbolo múltiplo. Embora este poema tenha sido entendido como um poema dramático, a pedra é um obstáculo. A pedra é uma coisa que se interpõe na marcha, ou que obriga a parar, ou que obriga ao contorno. Mas eu, que fiz um estudo sobre este poema, disse também o seguinte: mas esta pedra também pode ser uma pedra preciosa. Exatamente. Claro. Tinha uma pedra no meio de caminho, foi um grande acontecimento. Nunca esquece este acontecimento. O problema é que a pedra está ligada a um acontecimento que não se pode esquecer, inesquecível. Um acontecimento ou traumatizante ou marcante, ou eufórico ou disfórico. Portanto, aqui, neste poema, é bem visível esta dupla simbologia. Mas há um poeta, e também brasileiro, mais recente, que escreveu um livro chamado A Educação pela Pedra. E aí o próprio poeta tira lições da pedra, quer dizer, vê a pedra em várias direções ou com vários significados. Inclusivamente, a pedra é uma pedra poética que ensina o poeta a escrever uma poesia concreta, uma poesia sem floreados, como uma pedra densa, portanto, sólida. Bom, e depois acaba por uma lição que ele chama antididática, que a pedra já não ensina nada, mas é uma coisa que entranha, uma coisa própria do sertão, de onde o poeta é, do sertão pobre, modesto e sem vegetação e sem água, do Nordeste brasileiro, em que, dizer assim, a pedra entranha a alma. Não é nada, não tem significado nenhum. É só, ou melhor, o significado é só uma marca de uma carência total, ou de uma pobreza total, ou de uma dificuldade que se tem desde o nascimento naquela região. Mas eu podia pegar nos primeiros poemas deste livro e encontro versos como este: é tua esta floresta de pedras. Aqui já estamos, não é um caminho, é uma floresta. Já não estamos na terra, estamos no ar. Ou melhor, estamos também no ar. Depois aparece o verso que fala da felicidade das pedras. Mas depois fala, no outro poema, de um tempo de pedra. Um tempo só de pedra. Um tempo de pedra é 15 anos. Acho que é só de pedra. Eu penso isso. Isto tem 2 anos, já não me lembro muito bem. Eu também já o li. Mas está por aí. Não tem muito interesse. Aqui é um tempo de pedra, não é? É um tempo de pedra, não é só de pedra. É um tempo de pedra. É um tempo só de pedra, tens razão. Nem com a felicidade fraturante de um tempo só de pedra. E aqui, portanto, a pedra exige outra coisa que não a pedra. Mas depois, mais adiante, aparecem outras metáforas com a pedra. Escava a pedra, pontas de pedra, etc. Ou não, portas de pedra. E, portanto, há aqui, digamos, um trabalho com a palavra pedra, que vai em vários sentidos, mas que nunca perde também a indicação daquilo que podemos chamar a solidez, a concretude e a permanência. Na realidade, o planeta é pedra e água, não é? Mas é água, porque debaixo da água está a pedra também. E, no fundo, nós transportamos desde a origem uma espécie de herança dessa natureza de que vimos, o humus, não é? Que é também o que permanece em nós e o que muda.
algo muda, mas algo permanece. O que permanece é pedra. Não é? Bom, eu vou ler, mas vou-te fazer outra pergunta para a gente ir conversando. Tu foste definida não há muito tempo por um crítico como autora de uma poesia desafiante. E tu achas que és desafiante? Não, sinceramente não. Eu acho que sou uma pessoa que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não preciso, não gosto de desafiar coisa nenhuma, não gosto de desafios, não é? Nesse aspecto não sei a que crítico te referes, mas pronto. Desafiante, ele se calhar quer ser outra coisa. Não, foi o editor do teu último livro. É crítica, é editor do teu último livro, porque esta Felicidade das Pedras já tem 2 anos. Já tem 2 anos por causa da epidemia. Já tem 2 anos. E, portanto, não, eu acho que já há outro livro, e aliás já há outros poemas. Não, eu acho que sou uma pessoa questionante. Isso é completamente diferente. Quer dizer, uma pessoa questionante, em princípio, é uma pessoa tolerante, mas com uma certa firmeza, não é? Sabe aquilo que está a dizer, sabe aquilo que está a questionar. Não pergunta à toa, nem coisas tontas, não é? Quer dizer, tem uma ideia e eu acho que pratico uma poesia de ideias, quer dizer, quando não há uma ideia eu fico muito desamparada, quer dizer, por uma ideia um poeta se deixa matar, pronto, sabes como é. Mas não, quer dizer, eu acho que sou sobretudo uma pessoa questionante, quer dizer, deixem-me pensar, deixem-me analisar, deixem-me ver os diversos parâmetros, deixem-me estudar as coisas, deixem-me olhar para as coisas com modéstia, sem precipitação. E depois deixem-me concluir por mim própria. Não é a mesma coisa, não é? Desafiante, se calhar é porque eu sou uma mulher de afetos ácidos. Não sei se... Isso não é muito comum, não é? Mas, por vezes, não sou uma poeta obscena, não digo asneiras, não. Pronto, posso empregar um palavrão e tudo isso, mas não sou uma ideia de ceneira, nem por sombras. Da desmesura. Diz, filho. És da desmesura. És uma desmesura. Uma desmesura, dizes tu. Uma desmesura é, de certa maneira, desafiante, com uma ideia estagnada da própria poesia. Uma ideia que de certa maneira, se compromete com um não compromisso. Mas e a tua poesia coloca aspectos que são realmente incomuns, como disse o professor Arnaldo Saraiva, são incomuns na medida em que tocam com problemas que são a espécie de tabus da sociedade, o incesto, a ideia da maternidade, de uma maneira diferente. E nesse sentido, podemos dizer que desafia uma estagnação do pensamento, uma ideia cristalizada. Tens toda a razão. Não é? E é nesse sentido que eu entendo que é desafio. Todo poeta... Questionamento. Não é? Isso resulta do questionamento. E mesmo essa ideia da felicidade da pedra, eu vi no teu livro, uma tentativa de ir para além, digamos, do comum da observação, que é o de conseguir. Uma pedra é uma coisa que não tem portas, que não se penetra, mas a poesia tenta precisamente entrar dentro da própria pedra, quer dizer, descobre dentro da pedra. E a tua poesia é uma poesia que tem a felicidade de descobrir a pedra, de se descobrir na pedra. E penso que esse aspecto também não é negligenciável. Nota uma coisa. É que, por exemplo, eu escrevi um poema, foi o primeiro grande poema, estava o professor Arnaldo Saraiva, o meu amigo, estava na Califórnia, quando disse refúgio em vez de câmara mortuária, já não estou lembrando. Quer dizer, eu estava a um caos e ele disse-me refúgio em vez de câmara mortuária. Isto é muito bonito. Refúgio em vez de câmara mortuária. Quer dizer, a pessoa ainda, a determinada altura, tem que decidir se quer morrer ou viver. Quer dizer, e viver é um risco imenso.
é um risco imenso, é apanhar com uma pedra na cabeça, nunca se sabe, é tropeçar numa pedra, é tudo isso. Mas também é vencer os medos inúteis e não se dar a ela tanta importância como a questão narcisíaca, que é uma coisa que me incomoda muito, não é? Ele referiu-se, o Arnaldo, que lê muito bem, com muita intensidade, referiu-se a uma poesia modesta, é verdade, quer dizer, é uma modéstia tremenda, quer dizer, no sentido de questionar, eu chego a uma conclusão, é que nem tudo se pode saber, porque senão perde o encanto, e paro ali. Não vale a pena estar a bater no mesmo, a bater na pedra, não quer dizer, a bater com a cabeça nas pedras, não vale a pena, quer dizer, não vale a pena. Por exemplo, nota uma coisa que às vezes aparece aqui, num sentido de mutilação e tudo, e no sentido de mãe, filho, pai, filho, é a mesma coisa, não é? É no momento em que o filho mais precisa do pai, que o pai o abandona. A gente não consegue resolver isso. Porquê, pai? Porque me abandonaste. Então encontramos uma série de confusões, pai e filho é a mesma coisa, quer dizer, metemos tudo no mesmo bocadinho, né? E é muito simples, quer dizer, todos nós já, por vezes dizemos, pai, porque me abandonaste, porque me atiras uma pedra, porque pôs uma pedra no caminho. Eu não mereço isso. Quer dizer, eu não mereço isso, quero dizer. Mas, Eduardo, percebes-me? Tu concordas com o Bataille quando diz que... Tira, que eu não consigo ouvir-te. Se concordas com o Bataille quando ele diz que a poesia destrói aquilo que nomeia, de certa maneira... A poesia? Destrói aquilo que nomeia. Destrói? Aquilo que nomeia. Aquilo que nomeia. E permite o seu ingresso no mundo. E, portanto, eu penso que a tua poesia, como há pouca poesia que existe realmente, como diz o Arnaldo, é uma poesia que exige a rendição de quem a lê. Quem lê precisa de se render na tentativa da compreensão do mundo que é definido pela tua poesia. Os limites, aquele continente que tu defines, porque não é normal realmente a abordagem da problemática tão digamos assim, inflamada, porque há uma problemática que realmente nomeias, que vai contra, digamos assim, uma ordem estabelecida do mundo, uma ideia do mundo. E depois sobre uma observação, a tua observação, sobre um ponto de observação que é no fundo que questiona todas as problemáticas atuais, as ambientais, nas nomeação de todas as florestas, etc. A mãe natureza, como disse o professor Arnaldo Saraiva, referiu esse aspecto. Mas é uma poesia que, portanto, que não se confina a um cotidiano frustre e que avança no sentido de uma reflexão, de uma idealização até do questionamento do poeta em relação ao mundo. Eu penso que isso é de certa maneira, uma maneira e que permite o que é mais rico na poesia, que é a sua possibilidade de leitura, de cada leitor poder acrescentar à leitura do poeta, à ideia do poeta quando o escreveu, se é que teve a ideia de escrever o que escreveu, não foi surpreendido muitas vezes por aquilo que escreveu, mas que permite leituras, acrescentar à leitura daquilo que tu escreveste, com a sua experiência, com a sua cultura, ser capaz de uma leitura que vai para além do texto que está escrito. E essa possibilidade que nenhum autor pode prever, a leitura que os leitores podem acrescentar, é realmente rica da tua poesia, porque permite leituras como fez o professor Arnaldo Saraiva e permitirá outras leituras que sejam de outra maneira, com outra ótica da abrangência. E isso é rico na poesia. Uma poesia só se afirma com as possibilidades da sua polissemia, da sua possibilidade de leitura múltiplas. E penso que esse aspecto, a tua poesia realmente se pode dizer que é uma característica. É uma leitura
que permite leituras. Pode-se permitir várias leituras da tua poesia. Não há uma leitura só da tua poesia. Olha, eu não vou responder a isso, vou agradecer. Não vou responder, vou agradecer. Eu vou entrar numa intimidade e num processo de revelação do eu, que não é muito o meu estilo. Mas eu venho de Trás-os-Montes, das altas terras frias, muito frias. Terras de pedra. Terras de pedra, quer dizer, e nunca pensei que aquela rudeza, aquela brutalidade e aquela ternura me tivesse influenciado tanto. Mas influenciou, as coisas marcam. E quando era pequena, muito pequena, eu lembro-me disso, eu era uma criança sofrida, que é uma coisa que as pessoas não veem muito na minha poesia, porque é muito reflexiva, mas era uma criança depressiva. E sabes como eu rezava? Eu não sabia rezar, Ave Maria cheia de graça, não fazia. Sabes como eu rezava? Era fazei-me de pedra, fazei-me de pedra. Eu queria ser de pedra. De pedra. Mais tarde vim a perceber que aquilo tudo estava errado, que uma pedra se sente, e sente uma coisa terrível, quer dizer, tem os movimentos, tem os atos, mas não pode fugir, é como as árvores, quer dizer, isto parece paleio, não é, não, tu tens um incêndio, podes fugir, e uma árvore não pode, e tem as mesmas raízes genéticas, antropológicas, tudo isso que tu tens, e tu olhas para o orgânico, para o inorgânico, e fazes uma diferenciação, uma distinção que não existe, efetivamente. Percebes? E, portanto, a pedra, para mim, acabou por ter uma sensibilidade ao longo deste tempo todo e que me deu esta sensação. Se calhar não é assim. Fazei-me de pedra, se calhar não é assim como quando eu era pequenina, queria cola. Se calhar é deixar enfrentar as pedras, deixar explodir as pedras, deixar as pedras ser pedras. Quer dizer, respeitai o ser de cada coisa, mas de cada coisa, de cada ser, porque não há coisas que sejam absolutamente só coisas, nem homem que seja absolutamente só homem, é um estranho, um estrangeiro, um solitário dentro de nós. E quando eu procuro o que está dentro de nós, quer dizer, o estranho, coisa, não sei o quê, eu aproximo a pedra de coisas que nós temos dentro de nós, quer dizer, que não se soltam. E às vezes explodem, e às vezes enfardam, e às vezes estouram, não é? E às vezes estouram, quer dizer, são coisas assim. E o movimento dos átomos, que tem todo aquele movimento que nós chamamos agora vírus, tudo isso tudo existia na minha cabeça desde que eu lancei o primeiro livro. Lembras-te dele? Quer dizer, eu falava na cibernética, na eletrónica, na biónica, na coisa, no Lacan, nessa coisa. Estou com muito humor, porque o humor, para mim, o Arnaldo sabe, porque fez uma tradução magnífica do poeta trovador que disse preferia o humor ao amor. Lembras-te? Quer dizer, é uma coisa essencial, quer dizer, olhar a vida com humor. Às vezes pode parecer troça, entre aspas, troça, grosseria, quer dizer, atingir, mas efetivamente não é de uma grande tolerância. Eu acho que a pessoa precisa de tornar-se humano, e para se tornar humano, humanizar, é preciso ser as coisas inorgânicas e ver como são, e ver o sofrimento que há naquilo, porque há. A gente é que pensa que não há, mas há, quer dizer, todos estamos numa prisão, quer dizer, todos estamos numa prisão. Agora, uma coisa que eu vos tenho de agradecer é uma coisa assim, isso é que eu tenho que agradecer e é essencial. Quer dizer, é essencial, e isto é para vocês todos, um poeta não é nada nem ninguém sem leitura dos outros poetas, não é nada nem ninguém, nem coisa nenhuma, são palavrinhas que estão ali. E eu agradeço profundamente a quem nos ensina a ler, porque vocês descobrem coisas espantosas, e chegamos a vocês de uma maneira, são os neurónios de espelho, que no fundo não vale a pena estar a dizer a coisa de outra maneira. E o que eu vos quero dizer é a maneira da gente olhar para as pessoas,
é muito estereotipada, é muito feita de coisas rígidas, não, quer dizer assim, quer dizer, como se a pedra fosse uma rigidez, não é, quer dizer, nada, o inorgânico não é, nós vamos voltar a isso, e quando voltarmos a isso, como diz o Joaquim Pinto, o pó respirará de alívio. Nós estamos angustiados, estamos sempre com uma angústia, estamos sempre com isto. O pó respirará de alívio. Agora, há um problema que eu queria dizer, que é o seguinte: a poesia volta-se contra mim. A meu favor, graças a Deus, a meu favor. Eu posso ter uma ideia, não é? Uma ideia concreta e depois vou desenvolvê-la, não é? Mas isto não é uma equação, não é? As equações são bonitas, mas não tem nada a ver. Mas depois há um incidente, há uma coisa qualquer que aqui estão muitos poetas e sabem que é. E a poesia escreve-se a ela mesma. Quer dizer, depois ela vem ter connosco de outra maneira. E a gente utiliza todos esses termos e todos estes processos que o Arnaldo mencionou, utiliza-os de uma maneira inconsciente. Quer dizer, vem à tona, não é uma coisa de um concretismo. Eu agora vou pregar a receita, não é? Quer dizer, é assim, e depois a gente vai ver e diz que maravilha, não era isto, é uma outra coisa. Quer dizer, é a metáfora, é a transformação, é isso. De maneira que eu acho o seguinte: isto só é importante como matéria de conhecimento, e é uma pena enorme que as pessoas categorizem. Quer dizer, eu estou para um lado, estou para o outro, aquele tem esta mentalidade, aquele tem outra, porque nos falta a comunicação. Nós não sabemos comunicar, não é? Estamos fechados, não conseguimos comunicar. De maneira que, quando a coisa se dá e a gente consegue realmente falar. Aqui há um poema que uma criança diz, vai atrás de um caminhão e pede à ovelha que fale como ela. Olha, ele aprendeu uma palavra, caminhão, viu um caminhão e foi atrás de uma ovelha que nunca tinha visto, agarrou-se à ovelha e diz: ovelhinha, diz caminhão, diz. Quer dizer, a mesma linguagem, quer dizer, a mesma palavra que expressa a mesma linguagem. Quando nós, com a diferenciação que todos falarmos a mesma linguagem, se calhar serenamos mais um pouco e não andamos nesta constante embirração, porque o outro não é igual a nós. Quer dizer, é diferente. Isto parece uma coisa desconexa. Mas a mim não me interessa a lógica, nem não me interessa a lógica. Sou uma pessoa extraordinariamente lógica e analítica, mas não me interessa nada. Eu digo, quinzenalmente mando passar, analisar para um poeta esta rocha diurítica, este quartzo róseo, quer dizer, isto que está aqui, a minha cabeça. Por favor, analisa-me, diz o que se passa, que eu não sei. Não sei, é uma confusão dos diabos. Embora haja um sentido de recuperação nessas perdas. Há um sentido de recuperação nessas perdas. Fiz-me entender, não? É que a minha linguagem é muito eu não sei se é autista. Tem um ponto de autismo. Eu vejo muito bem que ela está muito próxima das lentes, mas não posso querer que as pessoas vejam uma coisa assim. Agora, uma coisa é certa: eu, se ler um poema meu, não o leio como o Arnaldo lê. Quer dizer, é absolutamente necessário. Pessoas que prestem atenção às humanidades. Quer dizer, porque esta história dos computadores e tal é uma coisa completamente absurda. Eu pergunto uma coisa e eles respondem alhos, respondem bugalhos, não é? Quer dizer, eu digo, não é isto, e volta na mesma, não sei o quê. É preciso contacto, é preciso a troca de ideias com a pessoa, é preciso o amaciamento. E quando o Arnaldo diz que há pedras de todas as qualidades, eu vou dizer que este livro, vou aproveitar para dizer isso. Quero agradecer aqui, assim, ao trabalho imenso que fez o Rui em divulgar.
O professor Ronaldo Saraiva está comigo desde A Idade da Pedra. Desde sempre. E um dia disse, esta mulher está aqui a dizer que atiramos a cultura para um precipício. Disse eu, já não sei, não sei o que foi. Esteve comigo desde sempre, apresentou todos os meus livros, tudo isso. Eduarda. Portanto, há um problema que é essencial, quero dizer, o afeto, a amizade, o afeto, nada existe com brutalidade, nada existe com agressividade, nada existe com... Quer dizer, não. Estava eu a dizer, na continuação do que estava a falar antes desses agradecimentos que fizeste, que a poesia corrompe a linguagem. Tem uma função, muitas vezes, contra a linguagem do seu tempo, contra aquilo que se entende como a normalidade. Quando falas de uma certa irracionalidade, de uma confusão, isso é próprio da grande poesia. É capaz de questionar aquilo, o entendimento mais da banalidade. Portanto, tem essa função de corrupção da própria linguagem. E isso é importante. Não fazer aquilo que é, digamos assim, o curso normal do pensamento, porque a poesia não se faz de pensamentos. A poesia surpreende o pensamento, reinventa o pensamento. E nesse aspecto cumpre aquilo que tu escreves, cumpre essa função, que é de ir contra o discurso digamos assim, que seria do curso normal do raciocínio. E isso foi assinalado pelo professor Arnaldo Saraiva, em que realmente, ao conduzires o verso e ao conduzires o desenvolvimento do poema, surpreende as portas que ele abre, e não precisamente aquilo que se pressupõe que ele devesse descobrir. E é outro aspecto enriquecedor. A poesia não pode ser complacente com o caudal da gramaticalidade normal e lecionável. Esse aspecto acho que é importante. Eu não sei se disse grandes asneiras aqui. Eu não sei se calhar o Arnaldo pode responder a isso, porque há uma poesia mais ligeira que não deixa de ser poesia muito bonita, não passa por aí, passa pelo ritmo, passa pelo som, passa pelo encantamento. Quer dizer, são graus, não é? São graus. Há lugar para todos. Há lugar para todos. Eu não sou capaz de distinguir muito bem assim. Não, tens toda a razão. Há lugar para vários tipos de poesia, mas há uma poesia que é música e a gente ouve não tem sentido, ou perdeu o sentido, ou é só som, às vezes fúria e som, mas som. Né? É uma poesia que te obriga a refletir. Te obriga e a ler devagar. Há uma poesia que lês facilmente cantando, cantável, à junqueiro, ou não sei o quê, mas há uma poesia que tu tens que ler 2, 3 vezes, que é a poesia, em geral, a poesia de pós-Mallarmé, a poesia moderna. A tua poesia inscreve-se nessa linhagem. Tu és uma poetisa reflexiva. Reflexiva, indagadora. Mas tens ainda outra coisa. És uma poetisa de uma grande violência contra o lugar comum e contra a brutalidade humana ou contra a estupidez humana. Vários poemas teus tocam essa zona das relações, por exemplo, brutas de poder, das relações de agressão inútil, de agressões de adultos para crianças, de homens para mulheres. E o que é curioso, e aí tu és extremamente ácida com maior serenidade. Quer dizer, nunca perdes, enfrentas a violência com uma grande lucidez e com uma grande serenidade, como se, digamos, dissesse assim, isto é assim desde o princípio do mundo, os instintos estão aí, vais muito à raiz dos instintos, as pulsões, e portanto, e aí tu vê-las a olho nu e próximo, vês, nomeias o que é difícil até nomear. Só alguém que tem uma formação psicanalítica poderá até esclarecer bem ou perceber bem. Mas ao mesmo tempo tu
tu estás perante as cenas de violência da sociedade, da família, até homem, mulher, casal, não é? Como se... Não é como se isso não te atingisse, porque a prova que te atinge é que estás a falar disso. Claro. Estás a falar disso. Mas é vê-las também sem emoções inúteis, estúpidas, que é o que acontece geralmente. Essa gente que chora em público muito, que chora muito, que vem nos jornais depois ele chorou, receberam até um prémio, chorou perante uma frase que a mulher disse, não sei. Bom, emoções à flor da pele, isso não é com a tua poesia. Não, nem comigo. Não é com a tua poesia. Não. E é esse lado de uma poesia reflexiva que também te leva à fuga, diria assim, à banalidade discursiva. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a tua poesia não está preocupada com a rima, não, com a métrica, com a estrofe, com coisas que nem com a musicalidade, nos habituamos, nem com a música da linguagem. Está preocupada com a expressão funda, com a expressão clara, mesmo que seja enigmática, porque aí há o outro lado também. A poesia tu és reflexiva, mas és ao mesmo tempo indagadora, perscrutadora, e interrogas às vezes. Há poemas teus que são interrogações. Sim. Que não são nem descrições, nem comentários, nem notações, nem observações de fora. São interrogações que, diríamos assim, parece que é o poeta que se põe a si mesmo, em vez de dar respostas, é ele próprio que está preocupado com a questão e com as questões que são as grandes questões. As tuas são as grandes questões do mundo, que são as grandes questões das relações humanas, são as grandes questões da expressão das emoções, o medo, por exemplo, o político, o poder político, sobretudo, os sentimentos, sim, os sentimentos, as carências, sobretudo afetivas. Tu não te preocupas muito com as carências, embora fales, em alguns casos, de crianças ou famintas ou coisa parecida, mas não em termos neorrealistas. Não. Nunca neorrealistas. As carências são sempre, diria assim, quando tu usas a carência, é quase sempre também metaforicamente. É aquilo que faz o homem, que faz a pessoa humana sentir-se só, desacompanhada, desamada. Não é? E pronto, a tua poesia anda aí nessa zona. Mas eu vou ler um outro poema, que é este. A poesia é muito recomendável, muito recomendável. Eu tenho 92 anos. A poesia é muito recomendável como processo terapêutico para o Alzheimer e para coisas degenerativas. É muito recomendável. Então, quer dizer, estar ao lado de um poeta e perceber o que ele está a dizer. E o que ele quer dizer. E, efetivamente, indo por aí, a pessoa encontra um campo de tranquilidade, que nos permite aquilo que parece indiferença, mas não é indiferença. Isso o professor tem razão. Tem razão. A gente aprende muito com isso, Arnaldo. É uma pena não haver mais coisas como essas, porque cada vez que o Arnaldo lê, e tu, e as pessoas que estão aqui, que também são poetas, não é? Vão-me dando pistas. Quer dizer, vão-me dando... Não é acariciar o ego, dizer assim, porque podiam dizer... Não é nada disso. Dão-me aquela tranquilidade de que a minha vida ineficiente serviu para alguma coisa. Serviu, olhem, para tocar uma pessoa ou outra que... Quando eu falo da tua preocupação com os sentimentos, podia falar também do sentimento de precariedade. Muito grande. Fragilidade, precariedade. Quer dizer... Do ser humano. Muito grande. Uma pedra... Outra pedra. Uma pedra é apenas a alegoria. A quê? A alegoria das sombras que para a luz caminham, sabendo que jamais a poderão alcançar. Esclarece, e assim o afirmando, o rapazinho, pensador profundo. Tem 5 anos, este rapazinho. Então vou recomeçar.
5 anos. Uma pedra é apenas a alegoria, e suponho que todos sabem o que é uma alegoria, não é? É um conjunto de símbolos que traduzem uma realidade óbvia, não é? Uma alegoria carnavalesca, por exemplo. Uma pedra é apenas a alegoria das sombras que para a luz caminham, sabendo que jamais a poderão alcançar. Esclarece, e assim o afirmando, o rapazinho pensador profundo, a sua irmã e gêmea. Esta pergunta-lhe se a do fulgor feliz da arremessada a um mundo em que não houve nem o antes da alma, nem o depois do espírito, mas, e apenas, a consciência de que as sombras devem ter sido o ser. E o irmão retorna-lhe: queres então dizer que, tal como há pessoas que são apenas de si próprias, de si a própria sombra, há sombra que o não são de pessoas? E a menina confirma: sombras de morte divina e de um final propício ao tempo em que este nem sequer exista, no sopro alto das pombas ou asas invisíveis da poesia. Bom, poema também extraordinário, em que há um diálogo no interior do poema entre dois irmãos gêmeos, que no fundo são gêmeos porque pode até partir de uma realidade existente, podia ser poema inspirado em dois gêmeos, não é? Mas aqui a geminalidade é também uma simbólica. Portanto, um faz a pergunta que o outro podia fazer, ou um dá a resposta que o outro podia dar, porque não dá resposta nenhuma. E há aqui um jogo de luz e de sombra, reparem logo no início. A alegoria das sombras que para a luz caminham. E, portanto, de uma tentativa de esclarecimento, mas que não há. E o que há, no fundo, é aquilo que os últimos versos dizem: no sopro alto das pombas ou asas invisíveis da poesia. Ela tem um livro chamado Altas Voam Pombas. E então todos sabemos também que a pomba é um símbolo da paz ou da inocência de uma beleza alada, não é? Escapatória. Ou asas invisíveis da poesia. Ela acaba por dizer, isto vem ao encontro do que dizias da própria poesia. Porque, na realidade, a resposta às vezes só pode ser poética. Não é uma resposta guia para o cotidiano. É uma resposta que vem pela beleza, que vem pela arte, ou que vem pelo sentimento que a arte e a beleza nos trazem, incluindo a beleza dos poemas. Não é? E daqui a pouco a gente está para acabar, não é? Acho que sim. Acho que continuávamos aqui a noite inteira, líamos o livro todo, mas tens de levantar fazer uma pergunta. Estas pessoas que tiveram a generosidade de estar aqui e de estar aqui comigo, eu agradeço muito, porque sei que é o São João, que as pessoas não estão bem e tudo isso, e a sala está compostinha. Pronto. Devo dizer aqui publicamente que há duas pessoas que me disseram que têm pena de não estar cá. Sim. E que te mandam um abraço. Um é o Rui Lage, que estava na Assembleia da República no fim da tarde, não é? E que disse que gostaria de estar aqui. Rui Lage, grande poeta, que acaba de publicar um grande livro chamado Firmamento. E outra é Inês Lourenço. Muito obrigada. Com quem eu estive de tarde também, e que me disse, pronto, tu sabes também que ela está numa situação precária de visão, etc. Pronto. E, portanto, seriam mais dois poetas, e dois poetas consideráveis, não é? Dois poetas de relevância. A Inês acaba de ter uma antologia feita por várias poetisas jovens, não é? Essas Andréas Farias que há por aí, Valdegato, não sei o quê. Helga, estás lá? Não sei se estás. Helga. Está um bocadinho surda, ela.
Não sei se estás na antologia Inês, que o João Luís Barreto organizou. Estás na antologia da Inês. Não sabes. De quem? Não sabes. Eu estou surda completamente. Pronto, está bem. Pronto. Pronto. Estás na antologia da Inês Lourenço. Não. Que eu saiba, não. Mas estão lá várias mulheres, não estão, a Eduarda também não está. Mas que antologia? Não sei. É uma antologia que chama Inês, que o João Luís Barreto organizou e que são poemas da Inês Lourenço, escolhidos por poetisas, só por poetisas. Poetisas, não todas. Não é São poetisas. poemas da Inês escolhidos por poetisas. Mas as pessoas não gostam da minha poesia, sabe? Não, mas Não gostam. acho que é só jovens, só mulheres poetisas mais jovens, acho eu. Não me lembro de todas, lembro de algumas, mas enfim. Bom, eu para encerrar, queria dizer que a Eduarda, com a idade bonita que tem e que vai guardar por muito tempo ainda, continua a produzir. E saiu há 3 dias este livro aqui que se chama Tão Cedo Passa Tudo Quanto Passa, que é um verso do Ricardo Reis, que eu escolhi para a antologia, que tem 12 poetas que chamamos de agora. O José Miles Nelson está cá, a Eduarda está cá, e são os 2 poemas da Eduarda que eu vou ler, porque são frescos, ou é a última coisa publicada dela, para encerrar esta sessão em que estive com muito prazer, com muita alegria e com desejo que tu, eu e os presentes vivam bem e durante muito tempo. E que dentro de poucos dias estará à venda no DICEP. Façam um favor de passar por cá para ter o prazer de o adquirir. O primeiro poema, são breves. O poder só respeita o poder. Um dia ouvi-te, não te dás ao respeito. Respeito. Esse temor antigo. Que é respeitar? O poder só respeita o poder. Mas quem o tem, não o usa. Devo, pois, em nome do respeito, ficar com o que de mim se não distancia, uma vez que o poder só respeita a circunstância, jamais a substância. Devia substituir-se eu sou por eu posso. Onde estavas quando fiz o escuro onde tudo cabe? Ventos, roxas tempestades. Que és, nécio? Quem é verdade te concedeu que prescinde do consentimento que ultrapassa a minha autoridade? Pobre idiota, que te contentas com restos e destroços. Sabes lá o que é a impiedade. O outro poema, também breve, chama-se Decadência. Tenho de querer para querer. Esta frase, transcrita do filme E Agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto, leva-me a refletir sobre o rumo que as coisas poderão tomar se insistirmos em não prever as consequências, incapazes, daqui a 4 anos, de enfrentarmos uma inocência que nunca existiu, na brevidade primeira de meninos do fogo, sentados em volta da lareira, rasgando o estrago de um coração neles despedaçado e fingindo, nós todos, não ser assassinos, candidatos a ser assassinados. Muito obrigada. Só mais 2 segundos. No livro Fiat Lux, que eu aqui apresentei em 17, há um verso que diz assim... Já há muito tempo. Já não foi o ano passado. Em 2017. Foi em 2017. Sim, é isso que eu digo. 2017.
Mas qual é o problema quando eu digo 2017? Não percebeu o que era 2017. Disseste em 17 e não percebeu bem. Bom, está bem. Mas já há pouco, não sei se eu disse 1900, às vezes... Há bocado disseste mesmo. Há bocado... Então foi isso. Esses lápis numéricos são tão vulgares, não é? E se calhar o Padre Manuel Bernardes dizia assim: 1000 anos à vista de Deus são como o dia de ontem que já passou. Já não é Deus, mas às vezes um século é nada, não é? Ou melhor, às vezes vive um século num segundos, e às vezes em muito tempo não vive nada. De repente, não mais que de repente. Mas nesse livro, Fiat Lux, há uns versos que dizem assim: a excitação dos vírus, antes da pandemia, a excitação dos vírus nas raízes podres de uma literatura que deseja desfrutar um outro fresco mundo. Uma literatura que deseja desfrutar um outro fresco mundo. É a literatura, a poesia da Eduardo. Muito obrigado.